Vamos lá outra vez. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que ouviu essa gravação, me chamo Júlio Medeiros, faço parte da agência Centene, que é o Centro de Treinamento e Estágio do Nordeste. Na oportunidade, nós estamos com um projeto chamado Academia da Indústria. A Academia da Indústria é uma série de cursos voltados para quem deseja trabalhar em fábricas e indústria da sua região. Nós já tivemos o nosso primeiro módulo, que foi auxiliar de produção de alta performance. Continuamos com as rotinas e operações do almoxarifado e na semana passada tivemos o curso PPCP, Planejamento, Programação e Controle da Produção. Hoje estamos com a aula introdutória do curso vigente que chamamos de Kaizen, ou Melhoria Contínua. Também vamos falar sobre a aplicabilidade e o uso das ferramentas da qualidade. Queremos convidar você a assistir às duas próximas capacitações, que são os dois cursos que virão, o programa 5S, também chamado de programa de olho, e fechamos com as rotinas e as operações da logística da expedição. Bem, se você tem acompanhado desde o primeiro módulo, auxiliar de produção de alta performance, e o último, os dois últimos que nós tivemos, que foi as rotinas e operações básicas do almoxarifado, e agora, o último curso que nós tivemos foi o PPCP, o Planejamento, a Programação e o Controle da Produção. E esse curso Kaizen, ele continua nessa área aqui da indústria, na parte da produção, apesar de que a gestão da qualidade total ela está voltada para todas as áreas da empresa. Então, você vai ver que o Kaizen não se limita apenas à produção, mas o almoxarifado vai praticar o Kaizen, ou a melhoria contínua, ou as ferramentas da qualidade total, bem como a expedição também. Nós queremos que você veja no módulo PPCP esses conceitos sobre ERP, que é o Planejamento dos Recursos da Empresa como um todo, MRP1 e MRP2. O MRP1 é um planejamento voltado para as necessidades de materiais, o MRP2 é um planejamento de todos os recursos da fábrica, da manufatura como um todo, envolvendo até mesmo as máquinas, claro, a matéria-prima, mas também a mão de obra, e até mesmo os recursos necessários para a expedição, se a empresa vai trabalhar com frota própria, terceirizada. Então, esse projeto como todo faz parte desse vocabulário que nós chamamos do ambiente fabril. Nós queremos que você veja os 3 módulos passados. Para você que está aparecendo agora a primeira aula, é importante você assistir o módulo 1, 2 e 3. Auxiliar de produção de alta performance, depois as rotinas, as operações básicas do almoxarifado, e o último que foi sobre planejamento, programação e controle da produção. Você verá que a produção de uma fábrica, ela pode ser denominada uma produção empurrada ou uma produção puxada. Empurrada é quando a fábrica se propõe a ter um bom relacionamento com o fornecedor, periodicamente ela vai estar com seus níveis de estoques de matéria-prima, de insumos, sempre prontos para produzir, e haverá um estoque de produtos acabados, e ela conta muito com a força de venda eficiente, eficaz, que sempre está desovando os estoques. Muitas vezes, quando há frustração das vendas aqui, os estoques de produtos acabados ficam elevados, a empresa tem que fazer a famosa promoção, parcerias com clientes. Então, muitas empresas não optam por esse sistema de produção chamado empurrado e gostam de trabalhar com a produção puxada. É conhecida como a filosofia Toyota de produção. Até hoje, você deseja adquirir um carro lá, você como cliente, requisita isso. Na verdade, você faz a sua compra e há um prazo para você receber o seu produto acabado. Então, em cima da venda do produto, do que o cliente requisitou, é que a produção vai pegar dos fornecedores a matéria-prima, ou seja, nós vamos produzir
nós vamos comprar dos fornecedores de acordo com a venda. Então, é uma estratégia de produção, porque é importante. O nosso curso vigente, que é chamado Kaizen, ou a melhoria contínua, ele está muito atrelado com a metodologia de produção puxada. Mas você viu no módulo passado, que foi o PPCP, Planejamento, Programação e Controle da Produção, mesmo a fábrica que trabalha com a produção empurrada, ela vai ter o que é chamado do seu PDCA nos seus processos, que é o PDCA. Ela vai planejar todos os processos produtivos, toda a sua linha de produção, principalmente com POPs, procedimentos operacionais padrão, e a equipe que vai executar, ou seja, a linha de produção propriamente dita, vai obedecer esses processos. Daí nós focamos muito a importância de ter uma boa gestão de pessoas para o sucesso da produção hoje. É gestão de pessoas com foco em resultado. Pessoas até mesmo que estão abertas a aprender, haja visto que estamos na quarta revolução industrial, então sempre está aparecendo tecnologias novas, novos processos, mas são as pessoas que fazem a diferença. Então, a equipe que trabalha com resultados, planeja suas metas e a equipe executa, haverá um check, um controle em que algumas ações devem ser feitas, ou de premiações, de reconhecimentos, de elogios, ou até mesmo de treinamento, de buscar entender o que houve para aquela meta não ser alcançada, e a equipe hoje, ela exige que as empresas sejam justas, e realmente quem está fazendo sua parte, seu papel com eficácia, eficiência, elas acham que a empresa deve realmente premiar, reconhecer, ou até mesmo elogio, crescer dentro da empresa, a sua carreira, a sua ascensão profissional, quando a equipe como um todo, ou um determinado profissional não está atingindo o resultado, aí onde vai entrar os princípios do Kaizen. Ou seja, houve um planejamento, meta ser alcançada, a equipe até mesmo se esforçou para atingir, mas quando checou que o resultado não chegou, aí tem que ter as ações para identificar a causa do problema. Essa é a essência do nosso curso, né? Porque toda fábrica, ela sempre vai ter uma linha de produção. Então, os produtos são chamados os carros-chefes, ou produtos essenciais, os produtos coadjuvantes. Em cima de cada produto, mais uma vez falando, tem uma ficha técnica, quais são os ingredientes, quais são os insumos para esse produto, e há também um próprio procedimento operacional padrão, a equipe vai executar de acordo com esse padrão, com a tecnologia que tem, e isso é tempos em tempos, isso é estudado. Aí o ciclo PDCA. Muitas vezes, o produto, no caso de automóveis, uma nova coleção muda alguns detalhes, roupa muda algum detalhe. Então, sempre haverá o que é chamado de plano mestre de produção, que é um documento que lista tudo que vai ser produzido, a quantia, o tempo, a meta estabelecida, é definido também as datas de entrega desses produtos e os cálculos para índice de produtividade, com eficácia e com eficiência. Nosso curso, que em tese vai ser voltado para estudar o porquê que não está acontecendo, é o nosso Kaizen. Mas também, quando a equipe está atingindo a meta e o produto está saindo com qualidade, o Kaizen também vai servir para que haja um fluxo contínuo daquela produção sem prejuízo de qualidade. Daí, nós vemos que toda fábrica que trabalha dando aqui nas ações feedback para os seus funcionários, para a sua equipe, atingindo as metas, elogiando, reconhecendo, dizer, pessoal, esse padrão está dando certo. Mantém, não muda, segue o procedimento operacional padrão, que as metas vão ser atingidas. E quando não atinge as metas, às vezes por comportamento, tem que repreender, tem que advertir, mas muitas vezes, quando falamos de treinamento, faz parte aqui desse curso de estudar
o porquê de não ter alcançado a meta. Daí esse nome Kaizen, você vai ver agora, significa boas mudanças ou melhorar continuamente. Isso veio do Japão, daí o seu nome em japonês. Os teóricos principais diziam que alguém que resolve mudar 1% da sua performance num dia, ou numa semana, no mês vai ver a diferença, e sem perder a sua qualidade, ele vai sempre chegar na excelência. Além de eficaz, ele vai ser eficiente. E quando não consegue, aí nós vamos ver o uso de algumas ferramentas chamadas ferramentas da qualidade para atingir esse padrão. Portanto, como aula introdutória, veja os demais módulos. Afinal, são 6 cursos. Hoje você está no curso número 4. Então, isso quer dizer que já aconteceu 50% do curso. Em essência, o ciclo PDCA, do professor Demi, ele é um grande instrumento didático para você entender isso. Porque no planejamento se analisa o processo, como eu falei para você. Nesse processo tem que ter o estudo dos movimentos e do tempo para que a equipe execute de acordo com o que é planejado. E muitas vezes, quando checa-se e não foi atingido o objetivo, então você tem que ter um momento aqui de brainstorm, ou usar as ferramentas da qualidade para, nessa capacitação aqui, você implementar um novo método que vai entrar no novo planejamento. Vai chegar e vai dizer, pessoal, o método que estávamos usando não dava certo, roda o PDCA, executa até atingir a meta. Isso é importante, nós vamos abordar isso com vocês aqui. Nessa aula 1, então, quando nós falamos de Kaizen, a origem dessa palavra, como eu já disse, é uma palavra de origem japonesa. Ela tem duas raízes, Kai, que significa mudar, e Zen, para melhor. Foi inventada, ou seu método foi inventado por Masaki Imai, e que acreditava que a filosofia pode ser aplicada e bem-sucedida tanto para negócios, como no caso nas fábricas do Japão, é a Toyota, realmente colocou isso em prática, e outras, mas até mesmo na vida pessoal. Sempre que você resolve melhorar o seu padrão, você vai estar praticando os princípios da melhoria contínua. Só que esse item, Kaizen, ferramentas da qualidade, ele está dentro de uma visão maior chamada gestão pela qualidade total. Eu vou tentar resumir aqui o GQT, ou gestão pela qualidade total, que significa o seguinte: primeiro passo, para quem trabalha com isso, que deseja ter melhoria contínua, tudo vai ter o foco no cliente. O objetivo é você ouvir o que o cliente deseja com suas necessidades, seus desejos, aí você vai, volta para a sua fábrica, monta todo um processo produtivo cujo produto vai satisfazer a necessidade do cliente. Então, ele vai dizer que aquele produto tem qualidade. Qualidade é quando você atinge as expectativas do seu cliente para os profissionais que fizeram a GQT. E, evidentemente, tem que envolver as pessoas daí, todos os, vou chamar de princípios estabelecidos no módulo PPCP, e você está, aquela figura do gerente minuto, está elogiando, está repreendendo, mas quando não atingir a meta, aí você vai ter que vir aqui, tá, no Kaizen, que é a base. O trabalho tem que ser padronizado. A base é, olha, nós precisamos ver o que estamos errados. Durante esse curso, o Kaizen, ele, na verdade, mais uma vez, ele é muito comum em fábricas que trabalham com a metodologia chamada a produção puxada. Essa produção que segue a linha da qualidade e tem, digamos que, inspiração na cultura japonesa, eles têm um foco muito grande com o combate ao desperdício. Então, é um pensamento chamado Lean Manufacturing, que é trabalhar com just in time, ou seja,
No Japão, até hoje, é um país pequeno, os recursos não são abundantes, então eles têm que trabalhar com o que eles têm. Então, eles precisam trabalhar de forma enxuta, uma produção enxuta, sem. Não adianta fabricar muito e perder em desperdício, é trabalhar uma cultura de desperdício zero. Aí o Kaizen, ele está dentro desse princípio, desse pensamento, né? O Lean Thinking, o pensamento Lean da manufatura. Basicamente, os princípios dele são 5 princípios. O primeiro, que faz parte, como eu expliquei, da filosofia da qualidade, ele só produz baseado no que é valioso para o cliente. Na verdade, ao estudar, pegar um pouco da minha experiência como professor de administração, nos anos 70 e 80, da consolidação da filosofia da gestão da qualidade, também estava muito forte o conceito de marketing, no sentido de buscar a satisfação do cliente. A linha, eles falam isso, nós queremos sempre estar ouvindo o nosso cliente para que a gente possa entregar para ele algo de valor. Então, se o carro, como colocar, por exemplo, a Toyota, o que vai estar dentro do nosso produto é algo que seja necessário para o cliente. Então, esses 2 itens aqui têm muito a ver com buscar um pensamento contínuo de estudar o cliente, as suas necessidades, seu comportamento, seus desejos. Aí, na linha de produção, deixa para o produto acabado ter apenas aquilo que o cliente acha que é importante, aí vem aqui, ó, a produção desses produtos. Está definida a linha de produção? Tá. Então, a gente vai trabalhar aqui, aí vem o fluxograma da produção, todas as etapas do processo produtivo, de maneira contínua. E toda a equipe tem que ter um ritmo, de maneira que, se todos fizerem o procedimento padrão, no final do dia, vai ter tantos produtos acabados e a gente vai conseguir entregar para o cliente aí a produção puxada no prazo que foi combinado. Quando essa meta não é alcançada, aí entra o nosso Kaizen, a melhoria contínua. Mas se está sendo entregada a meta, a produção está sendo entregue, o cliente está satisfeito, mesmo assim, nós podemos, quem sabe, melhorar 1%, ou pelo menos manter o padrão alcançado. Então, esse curso, ele está dentro desses conceitos de qualidade, tá? Há vários autores que falam sobre isso. Os principais é o Joseph Juran, chamado dos gurus da qualidade. Ele fala, qualidade é você se adequar àquela filosofia de satisfazer o cliente. O que o cliente precisa do produto, aí você se ajusta. Outro, né, o Crosby, fala que qualidade é você ter um fluxograma da produção baseado em procedimentos operacionais padrão, e a equipe executa isso aí. Quando você checar e ver que a equipe está executando de acordo com o padrão, aí estão os famosos selos da qualidade, tá? E, enfim, há vários outros conceitos. O que nós queremos abordar nesse momento é que o conceito da qualidade é um conjunto de atributos, no sentido de benefícios, vantagens que satisfazem a necessidade do cliente, mas também um padrão no sistema produtivo. O cliente vai dizer, quando eu ver esse selo de qualidade aqui, é porque esse produto realmente é o que eu estou precisando, foi o que eu pedi, e a empresa, ela é ética, ela é justa, não tem perigo de eu comprar esse produto aqui e em 20 dias vir um produto diferente. Por quê? Eles têm padronização na sua produção. Daí que o nosso curso ele vai falar sobre esse assunto. E, mais uma vez, quando checar a meta não for atingida, ou algum problema no sentido de defeito do produto, aí a gente vai ver as várias ferramentas da qualidade e durante o nosso curso você vai ver que se divide em 2 classes. Uma é sobre aproveitar os problemas para evoluir,
e a outra é conhecida como CEP, Controle Estatístico do Processo, tá? Hoje, nessa aula introdutória, nós queremos parar por aqui, convidando você a estar conosco na aula seguinte, onde a gente vai detalhar mais sobre como colocar, então, a melhoria contínua, o Kaizen, numa fábrica que tem a filosofia de trabalhar com o pensamento enxuto e entregando produtos ao cliente no determinado período de tempo, ou seja, a produção puxada. Nessa aula de hoje, agradeço a participação e nos vemos noutra oportunidade. Vou encerrar aqui a gravação e que Deus abençoe a todos.